Vocês ficam falando horas, discutindo, fala 1, 2, 3 e já, e espera que eu abra o vídeo, tipo... Então, vamos lá para o vídeo! Bom, hoje eu tenho algumas coisas pra falar antes de começar. Primeiro que eu tenho que me acostumar a não falar mais vídeo, falar programa, porque a gente está puxando todos os áudios de todos os vídeos, inclusive das maravilhosas entrevistas que a gente fez com muitas pessoas legais. E a gente pegou esses áudios exatamente do jeito que tá e jogou em formato podcast, só em áudio, né? Pegou os vídeos do jeito que tá, pegou o áudio do vídeo. Enfim, pegou o vídeo, pegou só o áudio, jogou no podcast. Você pode ouvir pelo Spotify ou você pode ouvir pelo Cashbox, que é onde a gente está subindo. Ainda vai ter outras plataformas, mas como sou eu que faço tudo, eu tenho que aprender a logar essas coisas de plataforma. Então, a partir de agora, você pode ver o vídeo ou você pode ouvir o vídeo enquanto você lava a louça, carta um lote, dirige, consome menos dados. E tem uma coisa que vem junto com isso, que, Tati, a nossa relação fica muito mais equilibrada só no áudio. Muito mais equilibrada. Porque, na verdade, os nossos vídeos todos são podcasts filmados, né? E a outra coisa que eu queria dizer é que eu ainda não fiz no canal, no Nocaute, no Caixa Preta, eu já fiz algumas menções a isso, assim como no meu Facebook, e no meu Twitter e no meu Instagram. Porque, afinal de contas, né, a gente tem que lidar com essas mídias sociais. Eu já fiz a menção das cartas e bilhetes que eu recebo do Lula. Eu não sei como, e se eu soubesse como, eu ia dizer que eu não sei como. O Lula tem acesso aos nossos vídeos, Tati. Eu imagino que seja um processo legal, eu sei que ele não tem acesso à internet, mas ele assiste os vídeos assim como ele assiste Caixa Preta, assim como ele ouve áudios de podcasts também, né, que eu sou. E ele assiste o nosso canal. E ele assiste o nosso canal, é muita emoção que o presidente Lula assista esse humilde canal de duas pessoas humildes que estão tentando ler o mundo. Lula, tem eu também, viu? Acho que a Tati queria fazer essa reivindicação. Eu queria reivindicar que a Ana... Ela não aparece. A Ana é bonita, gatona, etc, mais jovem. Mas tô aqui também, viu? A parte da discussão eu levanto a bola pra ela cortar. Obrigada, Lula. Essas cartas do Lula começam com uma coisa que eu quase desmerenguei, né? Como disse o Fernando Moraes, quando ele estava comentando o Caixa Preta e falou de mim como aquela roxo que faz o programa, tanto que eu fiquei brincando de mudar meu nome para aquela, o Facebook não aceitou. Nessa cartinha, que eu vou colocar para quem estiver vendo o vídeo, mas vou ler para quem estiver só ouvindo, ele diz o seguinte: querida Ana Roxo. Querida! Ele me chamou de querida, não para aí. Ele diz: parabéns pelo programa Chame pelo Nome Certo, que é o vídeo anterior. Gostei muito e continue sorrindo. Abraço do seu admirador, Lula. Seu admirador, Lula. Seu admirador. Como assim, Lula? Não, você não tá entendendo. Eu que te admiro. Não venha com essa admiração reversa pra cima de mim. Eu, pelo amor de Deus, que honra, não, assim... Nós ficamos muito felizes. Muito feliz, assim, pra mim, zerei a vida, né? Venci. Com todo respeito a todas as pessoas que seguem o canal, apoiam o canal, pra mim, se só o Lula visse, já tava super de bom tamanho. Maravilhoso, muito obrigada pelo admirador, muito obrigada por prestigiar, muito obrigada pela cartinha. E eu espero que você saia logo dessa prisão injusta. E que venha tomar um café com a gente aqui. Que venha tomar um café com a gente, ou que a gente vá tomar um café em qualquer outro lugar, ou não toma café, toma o que você quiser, porque é você que manda, Lula. E apesar de não ter motivos pra sorrir, eu vou continuar sorrindo só porque você mandou. De modo que se você segue o canal e não gosta do Lula, você se liga, né? Tá no lugar erradíssimo. Tá no lugar errado. Tem um som de cachorro comendo. Isso que vocês estão ouvindo é o som da janta dos cachorros. No programa passado a gente falou que a questão da educação merecia uma conversa inteira só sobre isso. Então eis que esse é o momento que a gente vai começar a conversar sobre algumas questões que a gente acha problemática nesse novo paradigma, né? Esse novo terror. Esse novo terror, essas novas ingerências do governo, dessa tosquice que é o governo. A conversa de hoje vai se chamar Quem tem medo da escola?
que para introduzir, assim, uma das coisas que a gente conversou, e aí você vai comentando também, tá, se quiser, é que a gente tem uma situação muito paradoxal na atual conjuntura desse governo. Primeiro se coloca muito a importância da educação e se culpabiliza muito a educação pelo fracasso do Brasil, né? Ah, então não tem educação, esses professores doutrinadores e todos esses discursos sempre as que propostas de resolução dos problemas brasileiros do mundo, né? Passam pela educação. Eu sempre falo, nossa, eu me sinto, sendo professora, eu me sinto um messias quase, né? Porque parece que tá tudo nas nossas costas de salvar o mundo, né? Tudo, todas as propostas de resolução. Tem muito esse discurso de as nossas crianças, o futuro do mundo, né? Não que eu não concorde que as crianças são o futuro. Porque existem modelos em que altos investimentos em educação geraram resultados bem produtivos para o país. Exemplo, Coreia do Sul, aquela coisa, né? Então... Mas, ao mesmo tempo, o paradoxo está ao mesmo tempo que você tem essa importância da educação, nunca se desqualificou tanto os professores, o conhecimento, a ciência e a formação em si. Porque acho que a primeira coisa que a gente pode abordar é que todas as pessoas que estão encarregadas de tocar a alfabetização, por exemplo, ou a Secretaria de Educação, ou o Ministério da Educação, não são pessoas da área da educação. Não são pessoas que trabalham com educação, que nunca pisaram numa sala de aula. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que apontar é que a discordância que a gente tem não é uma discordância metodológica ou uma discordância da visão de educação. Basicamente porque as pessoas não têm conhecimento na área, não têm visão nenhuma de educação. Então, por exemplo, vou dar exemplos concretos. Você pega uma figura como a que estava na Secretaria de Educação e foi secretária de Educação do Estado de São Paulo há muito tempo, Maria Helena Castro. Pega a Marinês Fini, que estava presidindo o INEP. Elas são pessoas das quais eu, pessoalmente, discordo. Elas são politicamente alinhadas ao neoliberalismo. Eu discordo das políticas educacionais propostas, principalmente pela professora Maria Helena Castro. Agora, são professoras, são doutoras em educação, e a discussão estava, portanto, sendo uma discussão no campo das políticas educacionais, quais eram válidas ou inválidas, e no campo teórico, dos processos de avaliação em larga escala e assim por diante. Mas assim, eram pessoas, quando você as ouve falando, etc., que no mínimo têm uma linguagem, uma formação dentro dessa área. Então, o grau de discordância, o grau de luta política que a gente tinha que ter com essas pessoas, ou com essa linha, ela estava, querendo ou não, essas pessoas tinham legitimidade para falar dentro do seu campo. Estavam no campo oposto ao meu, mas são adversários dignos, vamos dizer assim. Agora, quando você pega, primeiro, este sujeito, esta criatura que está como ministro da Educação, esse sujeito colombiano, a passagem dele, por exemplo, por instituições de ensino superior, ele passou por instituições de ensino superior que foram desqualificadas pelo MEC pela baixa qualidade. Ou seja, o cara não tem uma carreira acadêmica respeitável. Ele não é um cara de uma universidade federal, de uma universidade pública. Esse que é o cara que foi indicado pelo Olavo de Carvalho? Ah, sim. Sim, que tem falado que disparates. Também não é filósofo? Tá, já tem esse ministro da Educação, que é aquele do papinho anti-ideologia, que é uma puta de uma ideologia enorme. Aí ele cria uma secretaria que não existia antes, que é uma secretaria de alfabetização. Mas isso seria bom, não seria? Seria ótimo se a pessoa responsável por isso não fosse uma outra indicação do Olavo de Carvalho, que é um sujeito que tem um blog, Como Educar Seus Filhos em Casa. Ele é um defensor do homeschooling. Não, homeschooling é um nome americano que parece um nome chique. Mas significa ensine seu filho em casa, não deixe ele para a escola. Ensine seu filho em casa, não coloque ele na escola. Este cara, também, as qualificações dele, embora academicamente ele seja melhor... Mas ele é formado em Direito também, Ele é formado em Direito, mas tem lá seu mestrado em Educação. Não, mas o grande feito da vida dele, além de ser youtuber, que nem é um youtuber assim,
né? Mega Blaster. Mega Blaster, ele tem cerca de 175 mil inscritos. Mas ele dá dicas para os pais alfabetizarem os filhos em casa, desqualificando uma das maiores autoridades em alfabetização do Brasil, que é a professora Magda Soares, e assim, sem nenhum fundamento. O cara não leu meio livro dela. E não estamos aqui fazendo uma discussão de método, porque é o que ele fala. Ele fala, olha, as crianças não aprendem a ler porque o método tá errado. O cara não sabe o que está se fazendo em sala de aula, ele é coordenador pedagógico de uma escolinha em Londrina. É a grande escolinha da mãe dele. É a grande experiência de gestão de educação que ele tem, uma escolinha em Londrina, privada. Ok, não foi nem diretor de escola pública, que já seria uma boa qualificação. Aí esse cara indica para ser a coordenadora geral de formação de professores, que é um ponto nevrálgico da educação no país, uma menina de 27 anos. Também formada em Direito. Maria Eduarda Manso Mostaço, formada em Direito, nunca pisou numa sala de aula, nunca foi professora, e o mérito dela foi que no TCC dela, ela falou sobre ensino domiciliar. Sobre a legislação a respeito do ensino domiciliar. Mas peraí, ela é. Qual que é o cargo dela? O cargo dela é coordenadora geral de formação de professores. De formação de professores. Então ela que não tem experiência como professora, não pisou numa sala de aula, não é pedagoga, nunca alfabetizou ninguém, não vou dizer ninguém, vai que ela alfabetizou uma pessoa na vida dela, mas ela não tem experiência dentro de práticas de ensino, não vou nem falar de sala de aula, que ela tá falando de homeschooling. Não tem experiência de prática de ensino e ela é coordenadora da formação dos professores. Assim, não tem como dar certo isso. Aí vocês falam, torce pra dar, não tem como torcer pra dar certo isso, gente. E aí o sujeito vai lá e fala que formou um ministério, com indicações técnicas. Técnicas onde? O sujeito que a Tati está se referindo é o Biruliro. E vai lá, ela está dizendo, lá em Davos, ele falou que pela primeira vez ele formou um ministério técnico, mas só se for técnico em elétrica. Técnico em conserto de geladeira, como né? Técnico de por conserto. Correspondência, né? Exatamente, porque assim, o que tem de técnico nisso? O critério técnico é ouvir essa besta quadrada que se diz filósofo, indicando pessoas que vão ditar os rumos da alfabetização no país. Sobre o ensino domiciliar. Estão chamando de homeschooling, talvez vocês não entendam que homeschooling é ensino domiciliar. A gente tem uma lei agora que crianças a partir de 4 anos têm que estar na escola. Todas as crianças. Isso pressupõe que a gente tem uma dupla tutelagem da criança, pela família e pelo Estado, através da escola, né? Quando ela está numa escola particular, a escola particular também não faz as coisas da cabeça dela. Um bando de lei, tem um bando de conteúdo que ela tem que passar, tem um bando de instrumentos que regulam a escola. Esse projeto de homeschooling, de ensino domiciliar, diz que a criança pode ser educada pelos pais em casa. Vamos começar a destrinchar isso. Vai precisar daí de uma regulamentação, porque atualmente isso não é legal. Inclusive o STF já julgou isso inconstitucional, o homeschooling, né? Precisa de uma enorme regulamentação para você ver como é que você pode aferir se a criança está de fato sendo educada em casa ou não. Mas teve uma discussão que ele chegou a colocar, não sei quem falou, se foi o secretário, se foi esse cara aí, quem falou. Tipo, não, a pessoa vai lá, faz uma provinha por bimestre e comprova. A ministra da Goiaba também já falou que não, vai ter material. Né, material que o Estado não vai fornecer. O Estado não vai fornecer, né? Então, assim, primeiro, a quem interessa o homeschooling? A quem interessa ter essa criança em casa, sendo ensinada em casa? Primeiro, quem vai ensinar? A mãe, né? Quem vai ficar lá tutelando, quem vai ter que ficar dando conta desse ensino é a mãe. Nos casos de populações mais pobres, ou você contrata professores, no caso que você tenha dinheiro para isso. De acordo com o plano de metas do governo, isso é uma coisa interessante, você colocar no meio das 35 metas principais. Não, de tanta coisa que tem que fazer na educação. Uma das 35 metas para os primeiros 100 dias do governo é a regulamentar o direito à educação domiciliar, né?
por meio de uma medida provisória. De acordo com o governo, 31 mil famílias se utilizam desse método. 31 mil famílias não é... A gente está falando de um punhado de gente. Não pode ser uma prioridade dos 100 primeiros dias de governo fazer isso para atender 31 mil famílias. Que são de um público muito específico e rico. Para mim, alguém que opta por educar os filhos em casa desse jeito, é como nasceu o homeschooling nos Estados Unidos, foi nos berços mais conservadores cristãos. A maior parte das pessoas que defendem homeschooling aqui também são dessa linha. Na verdade, a meu ver, as pessoas escondem os filhos da escola. Escondem os filhos porque submetem os filhos a abuso psicológico e emocional. Calma, vamos chegar no abuso. A maior parte. Calma, vamos chegar no abuso. Vamos caminhar até esse raciocínio. Está bem. Para não parecer que você está falando que toda pessoa que não coloca o filho na escola é abusador, né? Então, primeiro, um dos papéis da escola, para além do aprendizado, é a socialização da criança. Então, a escola também é o primeiro contato que ela tem, não só com a comunidade que ela vive, como com as instituições no mundo. Então, você aprende, existe um negócio que é a escola, depois vai existir um negócio que é o trabalho. Existe esse tipo de relação, que é uma relação também onde você tem alguém que vai te ensinar uma coisa, como no futuro você vai ter um chefe, ou você vai ser chefe, ou você vai ser professor, né? Então tem primeiro. Segundo, tem a socialização dela com as outras crianças e com o diferente, portanto. Pessoas com origens familiares diferentes, com configurações familiares diferentes, com etnias diferentes, com crenças diferentes, né? Além disso, a escola, ela vai apresentar, assim, em termos de conteúdo, um conteúdo que é o conteúdo da construção do conhecimento humano, que é diverso, que tem várias linhas e que pode divergir muitas vezes daquilo que tem como preceito religioso dentro de casa. Por que vocês têm medo do diferente? Por que te assusta tanto o diferente? A minha grande questão quanto a isso, a Tati até acha que eu sou exagerada nisso, a minha grande questão quanto a isso é, se a sua religião, se o seu dogma é tão maravilhoso, por que você tem que impedir o seu filho de ter contato com outras coisas? Se você está certo, você não acha que é natural do mundo que seu filho pense como você? Por que você tem que esconder o conhecimento acadêmico dele? Por que dá tanto medo do seu filho saber que Darwin fez uma teoria da evolução? O criacionismo não é verdade, você não consegue provar. Por que você tem que esconder o diferente dele? Eu fico muito nervosa com isso. Então, mas porque daí eu acho que tem todo esse discurso que a gente já discutiu, que o problema da escola são os professores doutrinadores. E só fala isso quem nunca pisou numa escola pública. Ou numa escola privada também. É que acho que a pública, ela tem problemas estruturais, inclusive, de prédio, de tudo, entendeu? Que se o grande problema fossem só os professores doutrinadores, era muito fácil resolver. Era só a gente fazer mais reuniões de conselhos, de diretores, não sei o quê. Como vamos lidar com a doutrinação na escola? Porque ninguém deseja doutrinação. Tanto a esquerda quanto a direita. A função de professor não é doutrinar. Mas ele tem que passar o conhecimento humano. E dentro do conhecimento humano, existe um cara que chama Marx, que escreveu umas coisas. Existe um cara que chama Adam Smith, que escreveu outras coisas. O conhecimento humano é feito por um mosaico de conhecimento. E faz parte do ensino você mostrar. Né? Quando você vai, por exemplo, ensinar filosofia, você começa, olha, o Platão dizia isso, aí veio Aristóteles e contrapôs ele, né? Mas antes do Platão tinha os pré-socráticos que falavam isso, isso e isso. E antes disso tinha o pensamento mítico. A história processual, né, de como o conhecimento humano foi construído, é uma história de mais de contraposições do que de certezas. Aliás, é a grande característica do pensamento científico, que é contrário a esta lavagem cerebral religiosa. Vamos dar o nome certo? Sim. O nome certo é: isso não é religião, isso não é fé, isto é lavagem cerebral. Isso é gente tacanha que vive num mundo de seita, que não entendeu nada de nada. Bom, eu quero falar sobre outro aspecto da escola, assim, como garantia dos direitos da criança e do adolescente. A outra coisa que a escola faz é conseguir proteger as crianças de abusos que elas estejam sofrendo, tanto psicológicos como sexuais.
Qualquer tipo de Qualquer violência. tipo de violência. Então, professores e pessoas que trabalham na escola, os diretores, os monitores que tem, os funcionários da escola, eles têm formação e têm um olhar, e têm um conhecimento, e têm uma intuição, uma intuição que percebe quando uma criança está sofrendo abuso. Se uma criança está se escondendo no canto, se uma criança aparece com machucado, perguntar para ela quem te machucou. Quando você esconde essa criança dentro da sua casa, vira... Como que a gente garante que essas pessoas não estão abusando das crianças? Vamos lembrar que, por exemplo, com o abuso sexual, grande parte dos abusos sexuais são feitos por um parente. É dentro de casa. É dentro de casa. A casa não é um ambiente seguro para a criança. Não é necessariamente seguro. Como que a gente vai proteger essas crianças? Como que a gente vai conseguir, de fato, tirar ela de abusadores? Quem vai denunciar? Aliás, vários casos nos Estados Unidos, por exemplo, daquelas famílias que deixavam as crianças aprisionadas em casa, sem comida, as crianças estavam, sabe, com sarna, com um monte de coisa. É de homeschooling. Homeschooling. Contam cada história maluca nas escolas mais periféricas, de ser a escola o lugar que consegue ter a mínima vigilância sobre higiene, sobre problemas de visão, de audição. Não, e de crianças, um inclusive, que ficam... que eu vejo relatos de professoras preocupadas porque vai entrar em período de férias e a escola é o lugar seguro daquelas crianças. É na escola que elas têm acolhimento. Então é nisso que a Tati está falando, que no fim das contas, se você está escondendo, se você tem essa necessidade de proteger, primeiro, proteger a sua criança do diferente, proteger de visões diferentes, proteger de gente que pensa diferente, no fim das contas você está abusando. Isso é importante. Sob o nome de proteção à criança, as ideias, a sua doutrina religiosa, etc., você está aprisionando as crianças dentro de um sistema de pensamento. Não é seu direito fazer isso. Ser pai, ser mãe, não te dá o direito de aprisionar o seu filho. E aprisionar não significa acorrentar na cama. Significa impedi-lo de conhecer a vida. Aí a questão é das pessoas terem o mínimo de confiança no ambiente saudável da sua igreja, da sua fé. Eu tenho diversos alunos que são de religiões evangélicas, etc., e que não negam o conhecimento acadêmico. Entendeu? Está certo que, como a Goiaba lá falou, não é uma coisa, ninguém vai obrigar a fazer o homeschooling, etc. É só uma regulamentação de uma prática que já existe. Mas eu acho que é um indício de uma coisa interessante de desqualificação do Estado como responsável pela educação. E com isso você, de alguma maneira, simbolicamente, porque são só 31 mil famílias, talvez suba para 100 mil famílias, não é nada na proporção, né, do país. Porém, dá um sinal, um símbolo. É um aceno, né? É um aceno do tipo, veja, nós não somos responsáveis por isso. Cada um cuida do seu. Não sou eu, o Estado, que tem a tutela sobre as crianças. Atualmente... Mas olha, eu acho muito terrível que a gente tenha que discutir isso, porque eu gostaria muito de estar discutindo de fato como que a gente melhora a escola, ou discussões mais avançadas, né, do tipo, avançadas no sentido mudança de currículo, ou mudança da própria estrutura da escola. Tem discussões que falam, a escola, ela precisa se transformar para novas gerações que estão vindo aí, onde a gente pode... Mas que é para onde a gente estava caminhando. Que é para onde a gente estava caminhando, entendeu? Como é que muda? Será que esse modelo de sala de aula, professor que dá uma aula expositiva funciona? Mas não é isso que a gente está discutindo. A gente voltou para um básico que é, pelo menos garanta que seu filho vá para a escola, socialize seu filho, que ele tenha acesso ao conhecimento do jeito que for, e ao conhecimento diferente. E não precisa ter medo. As pessoas que estão nas escolas, em sua grande parte, elas são pessoas comprometidas com o bem-estar das crianças. E aí tem o outro ponto, que é, enquanto a gente está discutindo esse tipo de bobagem, nas 35 metas aqui não tem nada sobre a qualificação dos professores. Então é como se eles estivessem apontando, é sempre isso, eles ficam apontando essa bobagem, essa imbecilidade de doutrinação, porque a escola é marxista, ideologia, marxismo cultural, globalismo, nananana,
E o dedinho tá apontando para cá, mas a gente sabe... O problema é outro, a gente questão tá é em outra. outro lugar. E quando você desvia a atenção e acha que o problema é realmente doutrinação, ideologia, tananã, você tira o olho daquilo que é mais importante, que é professor ganha muito pouco, investe-se pouco em professores. Você pode comprar 200 mil computadores, construir um prédio, não sei o que, cobrir a quadra, fazer o cacete. Enquanto você tiver professores muito mal pagos, você tem pouca qualidade na educação. Então tem mais algumas coisas que eu queria falar. Assim, primeiro deixar muito claro que por mais que a gente não tenha um projeto de censura estabelecido por lei, todo esse discurso, né, que fala de professor doutrinador, primeiro ele fere a autonomia do professor dentro da sala de aula. Segundo, que por mais que não seja institucional, isso cria uma encheção de saco muito grande, porque ele dá aval para pais ficarem fiscalizando um conhecimento, em vez dos pais realmente participarem da educação da criança, estudarem com a criança, participarem junto, participarem junto, né? Ir lá na escola, fazer ações na escola, ele fica monitorando para ver se o professor está doutrinando ou não. Isso na verdade, isso é uma censura. Se estabeleceu um campo de guerra. Então a escola sempre chamou os pais para colaborarem. Eles nunca foram. Nunca foram, e agora eles estão contra a escola sistematicamente. E assim, colocar os alunos duvidando, em vez de ter um contrato de parceria, de nós vamos fazer uma trajetória pelo conhecimento aqui juntos, e vocês vão poder se contrapor, a gente vai poder conversar sobre isso, não. O aluno vai ficar controlando se o professor está doutrinando ou não, sendo que ele nem sabe o que é doutrinar, né? Essas mesmas pessoas que acusam a escola de colocar uma ideologia dentro da cabeça, não querem colocar a criança na escola exatamente porque são eles sim controladores, ideológicos, doutrinadores, coercitivos. Tudo que eles atribuem à escola, eles estão querendo tirar da escola para poderem exercer isso. E a outra coisa é que assim, quantos de nós não tivemos professores que foram referências de pessoas legais e de adultos que a gente pode se espelhar. Porque você ficar com referência só papai e mamãe, quando o papai participa, né? Porque às vezes só mamãe mesmo, né? Porque tem o discurso da goiaba lá também de que mulher tem que voltar para casa, né? É muito opressivo. Porque a gente precisa ter outras referências, a gente precisa ter outros modos de viver para olhar e para falar, olha, pode ser isso também. Pode, uma pessoa, um ser humano pode ser desse jeito também. Eu quero terminar com uma mensagem positiva. Termine. Motivadora. Motive-nos. Ou, na verdade, é uma mensagem de guerra. Não só motivadora. De guerra é assim, eu queria muito que as pessoas que são pais, que os pais soubessem que não são só eles que vigiam a gente. Nós também vigiamos as famílias. Existe um contraponto, é esse o medo da escola. A escola é um lugar para muitas pessoas, muito mais seguro do que as casas. Então, os pais também têm que ficar ligados, porque nós, professores, nós sabemos dos jovens vítimas de abuso emocional, de abuso psicológico, de pais opressores, de pais violentos, não necessariamente de forma física, mas nós professores nós não podemos nos colocar como vítimas. Nós somos também agentes importantes dessa vigilância. A gente não está só, embora a gente sempre se sinta contra a parede, acuados, eu acho que a gente precisa dar esse passo adiante e falar, peraí, isso que você está fazendo não é bom. Que as famílias saibam que aquilo que acontece na privacidade dos seus lares não é tão privado assim. Né? Porque a gente está lidando com crianças, com jovens que dão 1000 sinais pra gente. Eu acho isso uma coisa super importante da gente se posicionar. Nós, como professores, também somos responsáveis, tem uma dupla vigilância aí. E eu acho que, necessariamente, os pais que querem esconder seus filhos desse nosso olhar, que é um olhar treinado, é um olhar especializado, um olhar profissional. É um olhar profissional, eu não sei. Sabe quem não deve não teme? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Com isso encerramos mais essa conversa intensa, difícil, revoltosa, de ânimos inflamados, porque tanto eu como a Tati somos educadoras, eu posso dizer assim também? Agora você pode, né? Agora eu posso dizer isso também. Somos educadoras e somos muito fãs do
do conhecimento e da construção do conhecimento, do diverso e do livre pensar e do olhar crítico. E acho que isso, a escola ainda é um lugar do olhar crítico. Ainda é o lugar. Né? Agora, já que estão indicando youtuber para cargo do governo, eu sou youtuber também, viu? Pode me indicar. Faço melhor que esse cara. Você participaria desse governo? Não, nem fudendo. Então, espera a gente voltar.